incidente que vou relatar aconteceu entre mim e meu meio-irmão, ambos com 23 anos. Vou chamá-lo de Thomas. Fui adotada pelo meu padrasto, Marco, durante minha pré-adolescência, após meu pai biológico ter abandonado minha mãe, Mara, para ficar com outra mulher. Na época, minha mãe já estava com a saúde fragilizada, e meu pai alegou que não conseguia lidar com o peso de cuidar dela, usando isso como justificativa para nos deixar. Minha mãe conheceu Marco no hospital, onde ele trabalhava como médico e a tratava. Eles sentiram uma conexão imediata, e não demorou muito para que se casassem. Marco, que era viúvo, tinha um filho chamado Thomas. Desde o início, Thomas demonstrou desagrado tanto por mim quanto por minha mãe. Nossos pais pensaram que a resistência dele era apenas uma reação normal a uma nova dinâmica familiar, mas, com o tempo, ficou claro que o comportamento de Thomas não mudaria. Ele nunca foi abertamente cruel, mas mantinha uma distância fria e sempre se mostrava extremamente rude. Por exemplo, mesmo estudando na mesma escola, ele nunca me reconhecia como sua irmã, nem me incluía em suas atividades com amigos. Após o casamento, minha mãe foi diagnosticada com câncer em estágio 4. Com a consciência de que ela não teria muito tempo, Marco tomou a decisão de me adotar formalmente, garantindo que eu tivesse alguém a quem pudesse chamar de família após a sua morte. Mesmo após o falecimento da minha mãe, Thomas continuou a manter distância, demonstrando pouca empatia pela situação. Em vez de se envolver, ele chegou a planejar uma viagem com amigos para o mesmo dia do velório da minha mãe. Foi só depois de muita insistência por parte do pai que ele finalmente decidiu cancelar a viagem. Durante toda a minha infância, meu padrasto Marco foi extremamente atencioso e nunca me fez sentir como uma estranha na família. No entanto, ele estava frequentemente ocupado com o trabalho e raramente estava em casa. Isso resultou em muitas ocasiões em que ficávamos apenas eu e Thomas juntos, o que inevitavelmente levava a discussões. Aos poucos, percebi que Thomas era um jovem mimado e, embora fosse um aluno acima da média, não dava importância aos estudos. Eu, por outro lado, me destacava nos estudos e tinha plena confiança de que ingressaria em uma excelente universidade. Ambos tínhamos planos de cursar medicina após a formatura. Enquanto a motivação de Thomas era puramente financeira, meu desejo era seguir os passos do meu padrasto, Marco. Durante os anos de faculdade, nossas interações eram raras, limitadas às férias em casa. Nessas reuniões familiares, ficou claro para mim que Thomas estava gastando seu tempo e dinheiro em festas com amigos, mas preferi não me importar muito com isso. Depois de anos de dedicação e estudo, finalmente me formei, conseguindo passar nos exames finais da faculdade e me tornando médica. Thomas, por outro lado, não obteve sucesso e falhou em seus exames. A partir desse momento, a antipatia que Thomas sempre sentiu por mim se intensificou, transformando-se em ciúmes. Marco ficou radiante com a minha conquista e, para celebrar, planejou uma viagem curta de uma semana ao Camboja para mim e Thomas. Thomas hesitou a princípio, mas acabou concordando depois que Marco convenceu, prometendo que supervisionaria pessoalmente seu progresso para a próxima tentativa dos exames. Eu estava entusiasmada com a ideia de finalmente ter um pouco de tempo livre após tanto trabalho duro. Nosso voo estava marcado para a tarde da noite, e durante a tarde, meu padrasto, Marco, entrou no meu quarto com uma expressão preocupada. Perguntei o que estava acontecendo, e foi quando ele me disse que talvez eu não pudesse ir de férias com eles. Confusa, pedi mais explicações. Marco então me contou que Thomas estava mexendo em seu armário em busca de alguns livros antigos e, durante essa busca, encontrou alguns relatórios médicos que me pertenciam. Ele explicou que minha mãe nunca havia mostrado esses relatórios para ele, e que eles indicavam que eu tinha uma condição cardíaca desde a infância, o que tornaria perigoso para mim fazer uma viagem longa de avião. Para esclarecer, minha faculdade ficava a apenas 1 hora de carro da minha cidade natal, então eu raramente tinha viajado de avião durante todos esses anos. Quando Marco me mostrou os relatórios médicos, eles pareciam autênticos. Fiquei extremamente chateada com a situação, e Marco decidiu cancelar a viagem completamente. Eu não gostei dessa decisão, principalmente porque sabia o quanto ele estava animado com a viagem. Insisti para que ele fosse com Thomas, assegurando-lhe que eu ficaria bem passando um fim de semana tranquilo em casa.
Após muita discussão entre Marco e Thomas, eles finalmente decidiram seguir com as férias. A semana seguinte foi mais agitada do que eu esperava. Marco me enviava constantemente fotos das férias, e eu respondia com entusiasmo, mas apenas por consideração a ele. No entanto, a curiosidade sobre os relatórios médicos não me deixava em paz. A doença mencionada naqueles relatórios era hereditária. Como eu tinha bastante tempo livre, decidi investigar os relatórios médicos da minha mãe para verificar se ela tinha essa condição. Para minha surpresa, descobri que ela não tinha. Então, considerei a possibilidade de ter herdado a condição do meu pai biológico. Meu pai biológico, Paulo, não era uma pessoa muito confiável. Ele havia sido preso algumas vezes e naquele momento, estava novamente na prisão. Decidi então solicitar as informações médicas do meu pai biológico à prisão, pois precisava saber se essa condição realmente fazia parte do meu histórico familiar. Eles me informaram que ele precisaria assinar uma autorização para que eu tivesse acesso aos seus registros. Não imaginei que isso realmente aconteceria, mas, 2 dias depois, recebi uma ligação da prisão me informando que meu pai biológico havia assinado os documentos e que eu poderia buscar os relatórios médicos. Quando finalmente consegui os relatórios, descobri que meu pai biológico não tinha a doença mencionada nos meus documentos médicos. Isso me deixou com 2 possíveis explicações: ou eu não era filha biológica do meu pai, ou os relatórios que Marco havia visto eram falsos. A segunda opção parecia ser a mais lógica, especialmente porque, ao revisar os documentos da minha mãe, encontrei um teste de paternidade feito pelo meu pai biológico. Aparentemente, ele tinha dúvidas sobre minha paternidade e realizou o teste, que comprovou que eu era, de fato, filha dele e da minha mãe. Com essa revelação em mente, liguei para alguns amigos para compartilhar minha confusão. Foi então que um deles mencionou que era relativamente fácil falsificar relatórios médicos por uma certa quantia de dinheiro. Ao ouvir isso, minha primeira suspeita recaiu sobre Thomas, já que foi ele que encontrou e entregou os relatórios para Marco. Decidida a descobrir a verdade, invadi o quarto de Thomas, e comecei a procurar por algo que confirmasse minhas suspeitas. Embora me sentisse mal por invadir a privacidade dele, sabia que precisava chegar ao fundo dessa história. Ao vasculhar suas gavetas, encontrei uma pilha de documentos e entre eles, um rascunho dos relatórios médicos, com anotações feitas na caligrafia de Thomas, detalhando como criar uma falsificação convincente. Fiquei em choque com a descoberta. Sabia que Thomas não gostava de mim, mas nunca imaginei que ele fosse capaz de ir tão longe a ponto de tentar me excluir das férias usando relatórios falsos. Também notei um diário suspeito muito bem escondido, mas estava tão perturbada com a descoberta das falsificações que não consegui pensar em outra coisa naquele momento. Queria contar a Marco imediatamente sobre o que havia acontecido, mas decidi esperar para não estragar sua viagem. No dia seguinte, depois de conseguir organizar meus pensamentos, voltei ao quarto de Thomas para investigar mais. Enquanto vasculhava suas coisas, me deparei novamente com o diário preto. Depois de muito refletir, decidi abri-lo e ler. O que encontrei me deixou ainda mais surpresa do que antes. O diário continha anotações detalhadas sobre grandes quantias de dinheiro que Thomas havia gastado durante a faculdade. Muito desse dinheiro parecia ter sido destinado a poucas pessoas, cujos números de telefone estavam listados ao lado de seus nomes. Juntei toda a coragem que tinha e decidi ligar para um desses números. Fingindo ser uma irmã preocupada, aleguei que Thomas estava desaparecido e que eu estava tentando localizá-lo através de seus contatos. Foi então que percebi que aqueles números pertenciam a agiotas. Thomas havia perdido muito dinheiro em jogos de azar. Continuando a investigação, encontrei o número de telefone de um dos colegas de quarto de Thomas e decidi ligar para ele. Perguntei sobre Thomas, e ele me contou que não estava em contato com ele nos últimos tempos. Eles foram colegas de quarto, mas já no primeiro ano Thomas não levava a faculdade a sério e se envolveu com substâncias ilícitas e jogos de azar nos primeiros 6 meses. Seu colega de quarto tentou ajudar Thomas a se concentrar nos estudos e se afastar dessas distrações, mas, em determinado momento, percebeu que era melhor cuidar da própria vida e pediu uma mudança de quarto. Como meu padrasto, Marco, tinha bastante dinheiro, ele financiou nossa educação.
Ele costumava enviar o pagamento das mensalidades e uma quantia extra para despesas sempre que necessário. No entanto, Thomas havia desenvolvido um vício em jogos de azar e acabou abandonando a faculdade após um ano. Segundo seu antigo colega de quarto, Thomas frequentemente pegava dinheiro emprestado de agiotas para apostar e pagava de volta com juros exorbitantes. Ninguém em nossa família sabia sobre esse problema de Thomas. Eu esperei impacientemente pelo retorno de Marco e Thomas, que estava previsto para o dia seguinte. Quando eles voltaram, ambos pareciam muito felizes, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Depois que se acomodaram um pouco, pedi ao meu padrasto que conversasse comigo. Thomas fez uma careta e se levantou para sair, mas eu o pedi para ficar, pois era crucial que ele também estivesse presente. Primeiro, mostrei os relatórios médicos ao meu padrasto e perguntei se ele sabia de onde vinham. Ele respondeu que, como os relatórios foram feitos antes de ele se casar com minha mãe, não tinha ideia de sua origem, já que não era muito familiarizado com a cidade dela. Ao lado dele, vi o rosto de Thomas ficando vermelho. Marco perguntou o motivo da minha pergunta. Comecei a contar a Marco tudo sobre a pequena investigação que fiz durante o fim de semana e como descobri que não havia possibilidade de eu ter a doença mencionada nos relatórios. Até aquele momento, eu não havia mencionado a Marco que suspeitava de Thomas, na esperança de que ele tivesse a chance de confessar por conta própria. No entanto, Thomas permaneceu sentado em silêncio, visivelmente assustado. Depois que Marco verificou novamente os relatórios médicos do meu pai biológico e da minha mãe, ele também ficou confuso. Foi então que perguntei a Thomas se ele queria confessar algo. Thomas empalideceu e balançou a cabeça, indicando que não, enquanto mexia nervosamente em seu telefone. Decidi que era hora de revelar tudo. Contei a Marco como havia encontrado os relatórios médicos falsos no quarto de Thomas e como alguns dos meus amigos confirmaram a possibilidade de falsificação. Marco ficou tão chocado quanto eu quando descobri a verdade. Ele se virou para Thomas, que estava à beira das lágrimas. Marco, então, começou a gritar, perguntando a Thomas de onde ele havia obtido os relatórios e por que sentiu necessidade de fazer algo assim. Thomas permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de finalmente quebrar o silêncio. Ele confessou que, depois que minha mãe faleceu, Marco começou a prestar muito mais atenção em mim do que nele, e ele sempre se ressentiu de mim por, em sua visão, roubar o pai dele. Thomas alegou que não havia malícia em suas ações, que ele só queria passar uma semana sozinho com o pai. Ele também revelou que havia obtido os relatórios falsos através de um amigo da faculdade, que tinha algumas conexões. Marco estava extremamente chateado, tão furioso que não conseguia sequer olhar para Thomas. Com lágrimas nos olhos, Marco se virou para mim e pediu desculpas por tudo o que Thomas havia feito. Thomas também começou a chorar intensamente, pedindo desculpas tanto a mim quanto ao pai. Então, me virei para Thomas e perguntei se ele queria contar mais alguma coisa ao nosso pai antes que eu revelasse toda a verdade. Marco ficou extremamente confuso com essa pergunta, e Thomas, percebendo o que estava para acontecer, parou de chorar imediatamente. Ele correu para o quarto antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a Marco. Pouco tempo depois, Thomas voltou com uma bolsa no ombro. Marco tentou segurá-lo, mas Thomas saiu furioso de casa e entrou em um Uber que havia chamado. Marco estava muito nervoso com toda essa situação e se sentou para tentar se acalmar. Tentamos entrar em contato com Thomas por telefone várias vezes, mas ele não atendeu. Eu ainda não contei a Marco sobre a vida alternativa de Thomas, pois temia que isso pudesse afetar gravemente a saúde dele. Decidi que contaria tudo a ele no momento certo, quando fosse mais seguro. Algum tempo depois que Thomas saiu, recebemos uma ligação de sua tia materna. Ela disse que havia visto Thomas passar de carro em frente à casa dela e perguntou se ele estava por perto para uma visita. Essa notícia trouxe algum alívio para Marco, que perguntou se Thomas tinha realmente parado por lá. A tia respondeu que não, mas que ligaria para ele para perguntar se ele gostaria de passar a noite, pois sentia que algo estava errado. Marco agradeceu e desligou. Algumas horas depois, a tia de Thomas enviou uma mensagem informando que ele estava seguro em sua casa. Marco imediatamente se preparou para ir buscá-lo.
Percebi que aquele era o momento certo para revelar o que eu havia descoberto. Pedi a Marco que esperasse e se sentasse, pois eu precisava contar algo importante. Entrei no meu quarto e peguei o diário de Thomas. Mostrei o diário a Marco e contei tudo o que descobri, desde os empréstimos que Thomas havia contraído até o momento em que abandonou a faculdade após o primeiro ano. Ao ouvir isso, Marco colocou a cabeça entre as mãos, tentando processar todas as informações. Ele decidiu que não era o momento certo para trazer Thomas de volta para casa, pelo menos até que Marco conseguisse entender plenamente a extensão da fraude de Thomas. Nos 3 dias seguintes, Marco manteve contato constante com a tia de Thomas, tentando obter notícias sobre ele. No entanto, o comportamento da tia começou a mudar. Quando Marco perguntou por que ela estava sendo rude com ele, ela revelou que Thomas havia contado a ela o motivo pelo qual fugiu de casa. Ela disse que não queria falar com alguém que estava maltratando seu filho e praticando favoritismo em relação à sua enteada. Marco ficou extremamente irritado com essa acusação e pediu à tia de Thomas que ouvisse a verdade. No início, ela não acreditou, mas depois que ele enviou os relatórios falsos que Thomas havia forjado, ela ficou em silêncio. Ela prometeu conversar com Marco depois de falar com Thomas quando chegasse em casa do trabalho. Naquela mesma noite, Marco recebeu uma ligação da tia de Thomas. Ela informou que Thomas havia saído silenciosamente de sua casa enquanto ela estava no trabalho, levando consigo um maço de dinheiro que ela guardava para emergências em uma gaveta escondida. Ela também disse que Thomas deixou uma carta informando que estava indo para a casa dos avós em outro estado e pediu que seu pai não fosse informado de seu paradeiro. Neste ponto, Marco estava muito frustrado com Thomas. Ele então ligou diretamente para os avós de Thomas, mas eles não atenderam suas chamadas. Thomas chegou à casa deles e contou aos avós a mesma história de que seu pai não o estava tratando bem, e eles acreditaram nele. Preocupados, os avós ligaram para Marco e pediram que ele fosse vê-los o mais rápido possível, dizendo que era uma questão urgente. Marco me levou com ele, e voamos na mesma noite. Ao chegarmos, Marco começou imediatamente a procurar por Thomas, que não estava em lugar nenhum para ser encontrado. A avó de Thomas nos conduziu à sala de estar e pediu a Marco que se acalmasse. O avô de Thomas então nos informou que Thomas estava seguro em seu quarto, mas que não queria nos encontrar porque tinha medo de que algo terrível pudesse acontecer se nos visse. Marco, então, explicou aos avós tudo o que estava acontecendo. Ele contou como Thomas havia fugido de casa, roubado o dinheiro de sua tia, e como precisava ser responsabilizado por suas ações. O avô de Thomas, no entanto, respondeu que acreditava que toda essa história era falsa, porque Thomas havia dito que Marco planejava deixar toda a sua herança para mim, o que Thomas havia supostamente comprovado com documentos. Marco tentou convencê-lo de que isso não era verdade, explicando que ele nunca fez um testamento. No entanto, Thomas havia mostrado aos avós documentos falsos que afirmavam ser o testamento de Marco, mencionando que ele planejava deixar tudo para mim. Mesmo diante da insistência de Marco, o avô de Thomas continuava desconfiado, influenciado pelos documentos que Thomas havia falsificado. Todos os esforços de Marco para convencer os avós foram inúteis. Depois de muita discussão e sem conseguir ver Thomas, decidimos ir embora. Antes de partirmos, a avó de Thomas disse a Marco que ela e o avô iriam deixar toda a herança para Thomas, que supostamente deveria ser destinada a Marco. Marco ficou chocado e parecia profundamente emocionado com a ideia de sua própria família se voltando contra ele. Sentindo-se derrotado diante do pai, ele decidiu ir embora sem dizer mais nada. Enquanto saíamos, vimos Thomas olhando para nós da janela do seu quarto. Marco estava extremamente estressado com toda a situação, e eu me senti mal por ser a portadora de tantas más notícias. Ele me confortou, dizendo que nada disso era minha culpa e que eu deveria me concentrar em me preparar para a residência de medicina, que começaria no mês seguinte. Marco estava decidido a cortar todo contato com Thomas e até planejava remover o nome de Thomas de seu testamento. Ele queria ter um último confronto com Thomas para obter respostas sobre o porquê de tudo isso, e então cortar todos os laços com ele. Escrevo esta atualização alguns dias após o ocorrido. Desde então, não tivemos mais contato com Thomas ou com seus avós.
Honestamente, neste ponto, Marco e eu só queríamos seguir em frente com nossas vidas. Eu estava ocupada fazendo as malas para ir fazer a residência de medicina, enquanto Marco se ocupava com seu trabalho. Foi quando Marco viu uma chamada perdida dos seus pais. Como eles raramente usavam o telefone, ele temeu o pior e imediatamente ligou de volta, preocupado. Quando finalmente conseguiu falar com eles, ouviu sua mãe chorando ao telefone, incapaz de dizer muito. Seu pai, então, pegou o telefone, e Marco percebeu que ele também estava tenso. Antes que Marco pudesse perguntar o que havia acontecido, seu pai começou a contar sobre um incidente que ocorreu. Thomas desceu do seu quarto e começou a chorar na frente dos avós, dizendo que nunca conseguiria chegar a lugar nenhum sem dinheiro e que seus sonhos de se tornar médico estavam destruídos. Isso os levou a sentir pena dele, e sob essa manipulação, eles assinaram um cheque de $50.000, uma quantia significativa que era destinada apenas para emergências. No dia seguinte, Thomas fugiu novamente, levando o cheque consigo, mas desta vez ele não deixou nenhuma nota ou qualquer outra explicação. Os avós tentaram ligar para ele, mas o telefone estava sempre desligado. Quando Marco soube disso, pediu que eles mantivessem a calma. Ele então decidiu que era hora de alertar todos sobre Thomas, para que ele não pudesse continuar manipulando outras pessoas. Marco chegou em casa mais cedo naquele dia e escreveu uma postagem no Facebook, descrevendo tudo o que Thomas havia feito até aquele momento, incluindo o roubo do dinheiro de sua tia e dos seus próprios avós. Ele claramente avisou na postagem para que as pessoas ficassem alertas e não fossem mais uma das vítimas de Thomas. A postagem teve muitas visualizações e interações. Depois, Marco ligou para a tia de Thomas e a convidou, junto com os pais dele, para virem à nossa casa. Eles estavam planejando voar naquela noite para nos encontrar. Quando todos se reuniram, Marco perguntou se haviam recebido alguma ligação de Thomas. Ambas as partes negaram ter recebido qualquer ligação de Thomas. Diante disso, Marco sugeriu que abrissem um processo contra Thomas, caso quisessem recuperar o dinheiro perdido, pois ele não via outra maneira de responsabilizar Thomas. Após muita hesitação, todos concordaram. Fomos à delegacia de polícia local e apresentamos uma queixa de roubo e falsificação contra Thomas. Os avós de Thomas pediram desculpas a Marco por não terem confiado nele, e ele decidiu que cuidaria do caso em nome deles. No dia seguinte, eles partiram de volta para casa. Sei que esta atualização já está atrasada, mas fiquei ocupada com a residência médica. Desde que fui para a residência, não tivemos mais notícias sobre Thomas ou seu paradeiro. Fiquei um pouco relutante em deixar Marco lidar com a situação sozinho, mas ele me garantiu que entraria em contato comigo assim que precisasse de mim. Então, segui para fazer a residência médica em uma cidade vizinha. Alguns dias após a minha partida, Marco recebeu uma ligação de uma prisão em outro estado. A ligação era de Thomas. Ele começou a chorar imediatamente e explicou por que estava lá. Aparentemente, ele havia fugido da casa dos avós para uma cidade próxima à sua cidade natal para ficar com alguns amigos da faculdade e jogar em um cassino local. Depois de sofrer muitas perdas e sem dinheiro, Thomas decidiu roubar uma casa vazia, mas foi pego pelas câmeras de segurança dos proprietários, que chamaram a polícia. Thomas disse que, no momento do desespero, lembrou-se apenas do número de telefone de Marco, e foi por isso que estava ligando para pedir ajuda. Marco ficou horrorizado com a audácia de Thomas e desligou a ligação sem dar qualquer resposta. Imediatamente, ele ligou para a polícia e informou que Thomas havia sido preso sob a acusação de roubo. Marco também perguntou se isso significaria que Thomas poderia ser julgado pelos roubos que cometeu contra os avós e a tia. O policial respondeu que verificaria a situação e o manteria informado. Algumas horas depois, Marco soube que Thomas havia sido absolvido da acusação de roubo, pois os proprietários da casa perceberam que o crime havia sido planejado pelo próprio filho deles, que retirou a queixa por medo de seu filho acabar na cadeia. No entanto, Thomas ainda enfrentaria julgamento por manipulação e roubo de dinheiro dos avós e da tia. Antes de Thomas ser levado de volta à prisão, Marco teve a chance de falar com ele. Ele não fez muitas perguntas,
Apenas deixou claro para Thomas que ele não deveria esperar nada dele e que eles não teriam mais nenhum contato, pelo menos até o julgamento começar. Thomas foi preso e acusado de várias infrações, incluindo fraude, roubo e roubo de identidade. 2 semanas depois da conversa entre Marco e Thomas, o julgamento foi agendado. Os avós de Thomas não conseguiram comparecer à primeira audiência, mas Marco e a tia de Thomas estavam presentes no tribunal. A acusação apresentou um caso convincente, mostrando evidências de documentos falsificados, uma cópia da transação de $50.000 e a nota que Thomas havia deixado para sua tia, confessando que havia pego o dinheiro. Eles pintaram Thomas como um manipulador e enganador que se aproveitou da confiança de sua família para ganho pessoal, o que, embora duro, era verdade. Na próxima sessão, a tia de Thomas e seus avós testemunharam, afirmando que sempre confiaram nele e que só o ajudaram em sua hora de necessidade, para depois serem usados por ele para conseguir dinheiro. Marco também teve a oportunidade de depor, e durante seu depoimento, ele chorou ao explicar como Thomas havia usado o dinheiro destinado à sua educação para outros fins. O relato de Marco conseguiu persuadir o júri a favor da acusação. A defesa argumentou que Thomas não era um criminoso endurecido, mas sim um homem desesperado, que havia tomado decisões erradas sob imensa pressão financeira. Eles apresentaram uma narrativa de um homem que enfrentava tempos difíceis e sugeriram que suas ações, embora erradas, não foram motivadas por malícia, mas por desespero. O advogado de Thomas enfatizou que ele não tinha antecedentes criminais, apelando ao júri por uma sentença mais branda. O julgamento durou várias semanas. O júri deliberou por 2 dias antes de retornar com um veredito de culpado em todas as acusações. O juiz, embora reconhecendo que Thomas não tinha antecedentes criminais e que ele enfrentava circunstâncias difíceis, destacou a gravidade do crime e a quebra de confiança. Thomas foi condenado a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 1 ano por bom comportamento. Além disso, ele foi obrigado a restituir o dinheiro à sua tia e aos seus avós, o que poderia levar anos. Antes de Thomas ser levado para a prisão, Marco teve uma última conversa com ele. A única pergunta que ele fez a Thomas foi: por quê? Thomas respondeu que se sentia solitário durante toda a sua infância e que, no ensino médio, começou a fazer amizade com pessoas que estavam envolvidas com substâncias ilícitas e outras atividades prejudiciais. Foi nessa época que seu hábito de jogar começou. Thomas admitiu que não percebeu quando a diversão e os jogos se transformaram em um vício. Para não perder seus amigos na faculdade, ele começou a jogar mais do que podia pagar, recorrendo a empréstimos de pessoas perigosas. À medida que os empréstimos se tornavam cada vez mais pesados, a única opção que restou foi pagar as dívidas com o dinheiro destinado à sua educação. Quando passei nos exames finais e me tornei médica, Thomas começou a perceber o que sua vida poderia ter sido, e isso o deixou extremamente ciumento. Nesse momento, ele usou suas conexões para obter relatórios falsos, alegando que eu estava doente, o que desencadeou uma série de eventos que culminaram na situação em que nos encontrávamos. Marco, meu padrasto, estava tão abalado que mal conseguia falar, que ele apenas riu amargamente da situação. Eu também mal podia acreditar em tudo o que havia acontecido, mas tentei consolar Marco, que estava emocionalmente devastado. Já se passaram 6 meses desde que Thomas foi sentenciado. Marco e seus pais cortaram completamente o contato com Thomas e não o visitaram na prisão. Sua tia, no entanto, ainda mantinha algum contato e o visitava de vez em quando. Thomas me escreveu uma carta enquanto estava na prisão. Na carta, ele pediu desculpas por tudo o que havia feito e expressou o desejo de reacender um relacionamento com a única família que lhe restava. Decidi visitá-lo uma vez, pois ele parecia sincero ao pedir desculpas. Eu disse a ele que, no momento, ele não deveria pensar nesse encontro como um novo começo, pelo menos até que eu pudesse superar tudo o que havia acontecido. Thomas concordou, e decidimos ir devagar na tentativa de reconstruir nosso relacionamento. Ele mencionou que, ao me ver trabalhando para construir meu futuro, isso o levou a reconsiderar suas decisões. Thomas queria continuar seus estudos enquanto estava na prisão e perguntou se eu poderia enviar alguns recursos para ajudá-lo com isso. Eu concordei, porque acredito que as pessoas merecem uma segunda chance.
Quando contei a Marcos sobre essa decisão, ele não gostou, mas disse que não interferiria, desde que eu estivesse bem com isso. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? Estou certa em dar ao meu irmão uma segunda chance? Chegamos ao final de mais uma história. Espero que Thomas esteja realmente arrependido, pois assim como a protagonista desta história, acredito que as pessoas mereçam uma segunda chance. Mas e você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigada por assistir. Se gostou, apoie o canal deixando seu like e um comentário. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma história sobre relacionamentos e desafios familiares. Até a próxima!